Olá, alunos! Dando continuidade, então, ao nosso curso sobre poder, política e Estado, essa aula, então, ela vai ter como foco principal estar discutindo a forma como se configurou o Estado moderno ao longo da história. Então, vamos estar trabalhando aqui a partir da sua formação lá no Estado absolutista e tentando, então, aí, a partir disso, debater da melhor maneira possível todas as formas como foi se conformando o Estado moderno até os dias atuais, né, e o Estado que a gente conhece hoje como sendo o Estado neoliberal. Bem, o Estado moderno ele vai ter sua fundação lá com a crise, né, do feudalismo e o fim da Idade Média. No período medieval, o poder ele estava totalmente concentrado na mão dos senhores feudais, e esses mantinham o controle sobre a maior parte das terras e sobre toda a sociedade. É importante a gente entender que a propriedade da terra era o principal signo do poder político naquele período. Lembrando que as relações de poder eram relações totalmente descentralizadas no período medieval, onde a relação de suzerania e vassalagem, uma relação recíproca entre os nobres, e uma relação, né, entre nobres e servos, de uma maneira geral, era o que conformava aí o modo como se configurava o poder político naquele período. O Estado moderno ele vai surgir justamente da desintegração desse mundo feudal e das relações políticas que eram dominantes na Europa a partir dessa lógica, né, da propriedade da terra, que não podia ser comprada nem vendida, mas apenas doada ou herdada, né, e também a partir dessa relação de reciprocidade entre os indivíduos da classe da nobreza. Bem, a partir disso, né, nós entendemos que o Estado moderno ele vai ter, né, concentrado aí, né, a sua gênese, principalmente a partir do momento em que a dominação feudal foi sendo minada por uma série de revoltas camponesas que vão ocorrer lá no final da Baixa Idade Média, e a principal também, né, motivo que levava essa classe camponesa a se rebelar contra esse poder, essa dominação feudal, era justamente, né, o preço abusivo cobrado por impostos. E faz parte desse contexto também aquele período que a gente vai chamar, que a gente vai definir como o renascimento comercial, o renascimento mercantil, né, e o renascimento urbano, o renascimento das cidades. Ou seja, as cidades elas vão começar a ganhar a partir disso uma importância muito grande na vida daqueles indivíduos, e a partir de então, paralelamente, a gente vai ter aí um processo de centralização e concentração acontecendo. Concentração e centralização do quê? Em primeiro lugar, das forças armadas e do monopólio da violência, que a gente vai ver depois como que isso acontece. Nós teremos também a concentração da estrutura jurídica, da cobrança de impostos, que antes era cobrada por cada senhor em seu feudo, etc., e agora vai ser totalmente concentrado na figura do Estado e vai ser assegurado, né, a partir, né, de um corpo jurídico, né, de uma burocracia que vai ser responsável por isso e que vai também permitir a própria manutenção, né, dessa burocracia e também, principalmente, das Forças Armadas. E, né, em quarto lugar, aí a gente tem a formação, né, desse corpo burocrático que vai cuidar, então, da administração daquele patrimônio que passa a ser reconhecido e tido como público agora, né, uma propriedade, um espaço propriamente público, né, que é responsável também para a construção de estradas, de portos, a manutenção de um sistema educacional, de saúde, transporte, comunicações, como hoje a gente tem isso como sendo muito comum na nossa sociedade. Então, vamos ver como que vai se dar, né, a conformação desses modelos de Estado. Em primeiro lugar, né, antes de qualquer coisa, entender que a centralização e a concentração dos poderes e instituições é o que vai caracterizar o Estado moderno, né, que vai assumir essas formas que a gente vai estudar agora. Em primeiro lugar, a gente fala sobre o Estado absolutista.
O Estado absolutista ele vai surgir no contexto da expansão do mercantilismo, da expansão marítima, vai ter a sua implementação em primeiro lugar em Portugal, né, no final do século XIV, com a chamada Revolução de Avis, onde você tem lá uma união, né, da classe monárquica com a burguesia, né, para alimentar interesses comuns aí, e tentar, vamos dizer, buscar uma conciliação entre a nobreza e essa classe burguesa que estava surgindo aí com grande força nesse período. Esse modelo de Estado absolutista, ele foi necessariamente adotado por uma grande parte de países europeus e teve seu ponto alto na França, de Luís XIV. Né? Existe uma frase, né, atribuída a esse rei, que é muito marcante, né? Onde ele dizia: o Estado sou eu, né? E é a própria representação, a personificação absoluta do que foi o Estado, né? O Estado absolutista nesse período, onde todos os poderes estavam justamente concentrados aí na figura do monarca. Quais as características desse Estado absolutista? Ele era um Estado intervencionista que controlava totalmente as atividades econômicas. Né? Intervia de que maneira? Concedendo monopólios para grupos econômicos do seu interesse, fixando preços e tarifas, administrando moedas, metais preciosos e a acumulação de bens como uma forma de expressão da riqueza do país. Essa acumulação de bens depois seria chamada pelo filósofo Karl Marx como sendo a acumulação primitiva de capital, que foi o que vai permitir lá no século XVIII o processo, entre o século XVIII e XIX, o processo de industrialização da Europa, tá bom? Então, o que o Estado absolutista fazia? Ele centralizava e praticava a justiça, cuidando então de um forte contingente militar, e essas atividades eram justamente financiadas pela cobrança geral de impostos. Aqui a gente tem um modelo, né, que para vocês poderem refletir um pouco, que é um modelo do professor Rodolfo, né, do site História Online, e é muito interessante porque ele é muito ilustrativo do que foi esse modelo de Estado absolutista, né? Como que se dá a construção. Então, vamos prestar atenção aqui, né, as cores que orientam esse processo. O que a gente tem aqui, né? Quando a gente tem esse tom de cor aqui, amarelo, meio laranja, seriam as ações do rei. O vermelho corresponde às ações da aristocracia, tá? A nobreza, portanto, e o verde como sendo as ações da burguesia. Bem, a relação, né, ela parte desse princípio, né? Rei e burguesia, tudo bem? Aonde você vai ter um rei a partir de um processo de padronização econômica, né? Ou seja, manutenção de moedas, leis, pesos, medidas, uma língua comum e única permitida nas colônias, né? O que vai resultar então, né, numa balança comercial favorável, né? O protecionismo, a política do metalismo, a acumulação de metais preciosos e o forte intervencionismo estatal, que vai resultar naquilo que ficou conhecido como mercantilismo, ou seja, uma política propriamente econômica. Foi justamente, né, essa política mercantilista que vem a partir da padronização econômica que permitiu, né, o chamado capitalismo comercial e primitivo surgir, né? Ou seja, o capitalismo enquanto um modo de produção econômico, né, propriamente. Tá? A partir disso, essa organização, né, ela permitiu, portanto, que a burguesia tivesse condição de acumular muitos capitais, tá? E esses capitais eles eram repassados para a coroa na forma de impostos. O que interessa aqui é entender o seguinte: para que servia esses impostos, não é mesmo? E esses impostos eles estavam justamente destinados, né, a pagar um soldo para mercenários que eram soldados que haviam ficado de certa maneira abandonados, sem muito e cobravam para ações paramilitares de uma maneira geral,
E esses homens foram contratados para formar o chamado Exército Real, né? A partir disso, o rei garantia, portanto, o monopólio do uso da força, tá? E isso, né, o monopólio legítimo do uso da força, o monopólio da violência, era o que garantia toda a força, onde estava o sentido do poder dentro do Estado moderno absolutista. Tá? Além disso, também, né, é importante entender que esses impostos, eles também tinham como objetivo, né, garantir uma estrutura de privilégios, né, justamente para a classe da nobreza e o clero. Né? Por quê? O clero, né, na forma do primeiro Estado, ele daria legitimidade ao poder real, né, uma legitimidade pautada no divino, e a nobreza, né, estaria garantindo aqui uma administração, né, burocrática, ou seja, os cargos burocráticos que eram voltados para toda a burocracia estatal eram justamente ocupados por homens da nobreza. Então, os privilégios, né, resultavam justamente, né, de um Estado rico, vamos dizer assim, né, que tinha a garantia dessa riqueza a partir dos impostos pagos pela nobreza, e isso garantiria também, né, pelo fato de que eles estavam isentos de impostos. Então, quem pagava impostos era a classe burguesa, né, a burguesia, a classe dos mercadores, os comerciantes, artesãos, etc., mas também, né, a classe trabalhadora, de uma maneira geral. Né? A partir disso, então, o que nós temos, né, é que o Estado absolutista ele vai colocar frente a frente os interesses entre nobreza, né, e clero e os interesses da burguesia. E essa classe social que estava em ascensão nessa época, ela viu a oportunidade de dar um salto dentro da sua influência de uma maneira geral, né, o que vai permitir depois, né, uma força política até mesmo para as chamadas revoluções burguesas que vão ocorrer aí a partir do século XVIII. Então, essa forma de Estado, né, vai aproximar propriamente os interesses dos estamentos feudais dominantes, a nobreza e o clero, e os interesses da burguesia, né, que eram referentes aí à justiça, à administração do patrimônio público e à administração econômica. O Estado liberal, por sua vez, ele já vai surgir justamente, né, de uma reação ao Estado absolutista. O que a gente vai ter aqui, né, a partir desse século XVIII, é uma força muito grande que os ideais iluministas vão ganhar dentro do consciente popular de uma maneira geral e dessa classe em ascensão que já estava muito materialmente, né, fortalecida, que é a classe burguesa. Bem, os principais ideais, né, que a gente encontra são ideais relacionados à liberdade, à propriedade privada e o individualismo, que se convertiam em valores para essa classe. E isso ganha, então, uma forte projeção no contexto do capitalismo concorrencial, a fase em que vai começar a ser extinto os últimos resquícios do feudalismo, e o capital industrial vai começar a se implantar, vai começar a ser implantado, né, assim como o trabalho assalariado se tornando fundamental. Então, tudo isso, né, esse século XVIII, ele foi um século de grandes transformações, né, significativas que determinaram uma mudança muito drástica na história de uma maneira geral. O Estado liberal ele vai se apresentar, né, como sendo justamente o representante da sociedade e um guardião da ordem. Né? Com essa forma de Estado, nós temos aqui, de fato, a separação entre a esfera pública e a esfera privada da vida, né, de uma maneira geral. Politicamente, a ideia que sustenta, né, é a ideia de soberania popular. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, indiretamente nos termos dessa Constituição, né, que está lá
na Constituição brasileira. Então isso é um princípio propriamente, né, do Estado liberal. Ou seja, aqui surge o modelo de uma democracia representativa, né, onde através do voto os indivíduos escolhem os seus representantes, né, para deliberar sobre suas leis e sobre o espaço público e os rumos que o país deve tomar. O parlamento, né, acaba se tornando a instituição central desse Estado liberal que está em conformação. Então, o Estado liberal, né, ele parte do princípio de que o Estado não deve de maneira alguma interferir nas atividades econômicas, né? É a ideia do laissez-faire, né? O laissez-faire, laissez-passer, que seria o deixar fazer, deixar passar, ou seja, né, o Estado não intervém nas atividades econômicas, ele não intervém na quantidade que deve ser produzido, ele não pode interromper ou pode querer impedir que a produção aconteça, assim como ele também não deve interferir com taxas, com tarifas, determinando o preço, ou seja, aqui é a ideia da mão invisível do mercado, chamado de Estado, o mercado autorregulado, né? Onde o que rege a vida, né, econômica seria a lei da oferta e da demanda. Então, nesse sentido, a liberdade para a produção e circulação de mercadorias é o que vai garantir justamente, né, o progresso de empresas e nações e até mesmo a paz mundial, segundo o pensamento desses liberais. Logicamente que a gente vai ver uma infinidade de falhas e problemas nessa perspectiva, e isso vai ficar muito claro, principalmente ali a partir do início do século XX, quando, né, vai ter uma repercussão muito grande desse Estado liberal. Ou seja, o liberalismo ele vai ruir justamente, né, lá a partir do final do século XIX, e com a Primeira Guerra Mundial ele já vai se tornar praticamente inviável. Isso ocorre porque a concorrência entre as empresas que eram tão defendidas, né, pelos liberais, ela acaba se tornando algo tão severo, né, e tão predatório, vamos dizer assim, que as pequenas firmas elas começam a desaparecer, e isso aumenta a concentração de renda cada vez mais, né, o que acaba resultando também, né, em uma disputa por mercados que passa a tomar a face dos próprios países. E essa disputa por mercado, ela acaba chegando a vias de fato, né, e isso vai se manifestar principalmente na guerra, né? Ou seja, a guerra de mercado chega às vias de fato e se transforma em uma guerra entre países, e isso vai resultar, né, a partir das crises intensas, as disputas entre as nações pelos territórios que forneciam matéria-prima, força de trabalho, mão de obra barata e etc. Tá? A Primeira Guerra Mundial, então, ela tem sua eclosão lá em 1914 e ela teve origem justamente dessas disputas. Então, o Estado liberal ele passa a ser muito criticado a partir disso, porque as consequências não param por aí. Logo após a guerra, né, depois de 15 anos, a gente vai ver, então, a maior crise que o sistema capitalista já passou até o período, né, que foi a chamada crise de 1929, né, o crack na Bolsa de Valores de Nova York, e isso também vai acabar resultando em mais dificuldades, que vai resultar nos governos totalitários, né, lá na Europa, na Alemanha e na Itália, e vai eclodir a Segunda Guerra Mundial, e aí o liberalismo ele vai cada vez mais passar a ser criticado, principalmente pela classe trabalhadora, como a gente vai ver. Então, a partir disso, né, o liberalismo ele acaba resultando, então, justamente nesse acirramento, né, e na conformação do chamado Estado nazifascista, né, que seria uma junção aí do Estado fascista italiano e o Estado nazista alemão. E qual que é o problema? O que está acontecendo aqui, né, que a gente tem que entender? Que esse Estado ele surge como uma forte reação, portanto, ao liberalismo, um Estado que vai se tornar cada vez mais severo, cada vez mais perigoso da perspectiva da vida dos indivíduos, e, né, um Estado que tem aí uma proposta absolutamente antiliberal, mas também anticomunista, né, como a gente vai ver. Então, o projeto político do Estado nazifascista é justamente aumentar a participação política, né, dos indivíduos, mas dentro de uma única via possível, né, uma via monopartidária,
né, aonde a adesão ao regime e ao seu líder máximo ela tem que ser obrigatória. Caso haja qualquer tipo de oposição ou crítica ao governo, essas eram severamente tratadas como atitudes de crimes políticos e as situações elas eram drásticas, como desaparecimentos, assassinatos, torturas e etc. Então, em primeiro lugar, é importante compreender que o nazismo e o fascismo, né, eles são necessariamente, ao mesmo tempo, movimentos antiliberais e anticomunistas. Tá? É um movimento, então, de extrema-direita, né? É um acirramento com um conservadorismo extremo, né? Ultradireitista, por assim dizer, né? E o Estado, né? Esse Estado nazifascista, o Estado nazista, o Estado fascista, esse Estado totalitário, ele vai parar sobre todas as demais organizações públicas e privadas, e suas expressões morais vão se desdobrar para todas as esferas da vida social. Então, o controle aqui, né, o princípio norteador e que garante o poder desse Estado é justamente o terrorismo, né? Um terrorismo de Estado, o terror, né? Ou seja, é um Estado que não teme nada nem ninguém e, ao mesmo tempo, ele controla absolutamente, né, além da vida pública dos indivíduos, também a vida privada, né? Então, esse controle é absolutamente complexo e também eficiente. Então, no plano econômico, né, qual que é a lógica aqui? O Estado nazifascista, ele busca nacionalizar a economia, né, ele se afasta dos grupos financeiros industriais estrangeiros. E no plano social, no plano moral, ele tenta determinar um controle absoluto sobre a vida social, né, dos indivíduos. Vamos falar sobre cada um deles de maneira distinta para a gente entender que o fascismo e o nazismo têm semelhança, sim, por isso que chamamos de Estado nazifascista, mas eles também têm as suas diferenças. O fascismo ele é um movimento que surge na Itália, né, no primeiro pós-guerra, e ele vai ser liderado por Benito Mussolini, um nacionalista, né, muito ferrenho, esse modelo de Estado, né, pregava o nacionalismo acima de qualquer coisa e tinha fundamentado suas origens no reestabelecimento das glórias do Império Romano. Tá? Então, uma das políticas era justamente essa expansão territorialista, imperialista também, né? O fascismo, então, ele tinha sua força totalmente concentrada no chamado Partido Fascista, né, e de massa, um partido único, partido de massa, muito hierárquico, né, e tinha como perspectiva ser um único criador do direito e da moral e o próprio centro do poder do Estado. Não havia limites para a autoridade do Estado fascista. E a nação, então, era considerada uma unidade moral, né, política e econômica, onde se realizava integralmente no Estado. O regime fascista desprezava os valores do individualismo liberal e ele se colocava em oposição frontal ao socialismo, né? Cabe dizer também que o catolicismo aqui também tinha uma força muito grande, né? E qualquer outro tipo de religião não era permitida, né? Onde a defesa do catolicismo aqui era muito forte. Tudo bem? Já o nazismo, por sua vez, foi um movimento político que surge na Alemanha após o fim da Primeira Guerra Mundial e estava assentado lá nas ideologias de Adolf Hitler, a partir do seu livro Mein Kampf, né, A Luta, e esse Estado nazista, né, que vai ser formado por Adolf Hitler, aí vai partir, a partir do primeiro momento, né, quando Hitler se torna lá o primeiro-ministro, ele vai esvaziar o parlamento, ele vai esvaziar, né, o que seria para nós aqui o nosso Congresso, vai dissolver toda e qualquer oposição por uma violência sem fim e vai estar submetendo toda a sociedade ao partido nazista. Aonde ele se diferencia do fascismo principalmente no seu programa racista e eugenista, né? Ou seja, um programa que pregava a supremacia da raça branca, né, da raça ariana, né, uma raça originária das tribos árias, alemãs, germânicas, né, e
E a xenofobia, né, uma aversão muito forte ao estrangeiro, que vai resultar em uma perseguição étnica a judeus, a ciganos, né, mas também comunistas, homossexuais, deficientes físicos e mentais, né, eram todos atacados e perseguidos pelo Estado nazista. Tudo bem? Mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, e a derrota do Estado nazista, né, e da Alemanha nazista pelos aliados, a gente ainda tem muitos grupos que até hoje na nossa sociedade acabam defendendo esses ideais, né? São os chamados movimentos neonazistas, né? Um fenômeno que é observado hoje, principalmente, né, fica muito claro, né, com o grande fortalecimento de partidos ultranacionalistas, tá? Ultradireitistas e ultraconservadores, e esses movimentos neonazistas, né, e também o surgimento de líderes políticos ultradireitistas no mundo todo, o que vem acontecendo cada vez mais, e é uma coisa muito curiosa, né, porque pode ser que em um determinado momento da história nós pensássemos que isso tudo haveria desaparecido, mas não. A história ela é curiosa e as coisas elas vão voltando a acontecer cada vez mais. E uma outra face da reação ao liberalismo seria o chamado Estado Socialista Soviético, que também era um Estado totalitário, né? Vai se tornar um Estado totalitário tendo Stalin à frente, como a gente vai ver, assim como foi o Estado nazifascista. O Estado socialista seria a primeira grande reação ao liberalismo, na realidade, que vai acontecer no ano de 1917, depois que a Rússia decide sair da guerra, e ocorre então a chamada Revolução Soviética, né? Revolução Socialista Soviética. Por meio dela, se procura fazer então frente às condições precárias de vida da classe trabalhadora, e isso, né, seria a consolidação dessas ideias socialistas dentro dessa experiência real que foi a Revolução Russa. O projeto político dessa revolução foi justamente criar os mecanismos efetivos da participação dos camponeses, dos operários, dos soldados, né, os pracinhas na sua maioria, organizados dentro do interior do Partido Comunista, tá? É uma estrutura política dominante que também monopartidária, um partido único que vai ser, né, a partir daí, né, a única coisa aceita dentro, né, desse novo modelo de Estado que vai se formar a partir da Revolução. A União Soviética, então, ela estava ela estabelecia uma economia planificada, né, um Estado totalmente centralizado dentro da burocracia desse partido, né, que tinha os seus interesses, então, totalmente ligados a ele. E somente dentro do Partido Comunista é que era permitida a participação política. Então, segue os mesmos princípios dos outros estados totalitários que a gente acabou de debater. Então, vamos estar colocando aqui, repetindo de novo, que a primeira grande reação sistemática ao Estado liberal foi justamente a Revolução Russa, que questiona as bases materiais da sociedade, ou seja, a divisão da sociedade em suas classes sociais. O lema que vai nortear esse processo de revolução é pão, terra e liberdade, e os sovietes eles visavam, com a revolução, justamente a separação do capitalismo e a abolição da propriedade privada e a socialização dos meios de produção. O Estado, por sua vez, ele possuía um papel histórico muito pontual e transitório, que consistia em estruturar a sociedade e permitir a livre organização do povo. Esse processo de superação, né, do capitalismo, ele foi totalmente teorizado ali pelos filósofos Marx e Engels, né, e o seu objetivo final era justamente a construção de uma futura sociedade comunista, né, ou seja, a própria superação do Estado, né? Então, veja bem, o Estado socialista, a gente tem que compreender ele enquanto um processo transitório. E esse processo transitório, né, ele se daria, então, da seguinte maneira. Com a Revolução, os líderes da Revolução formariam aquilo que eles chamavam de uma ditadura do proletariado,
que assumiria, né, para esse Estado, né, a propriedade, o controle de todos os meios produtivos, e a partir disso começaria um programa educacional voltado justamente, né, para a conscientização da população, para que lá na frente, quando todos tivessem consciência de que todos os meios produtivos deveriam ser utilizados em conjunto e tudo deveria ser partilhado de maneira igualitária e tudo mais, era possível então a superação desse Estado e então, né, a implementação de comunidades, né, cooperativas, de lideranças ali locais, sem a necessidade de você ter um Estado centralizado, uma autoridade maior aí, tá? Outro objetivo também do Estado soviético era justamente expandir essa revolução para outros países. Havia algumas divergências sobre o modo como isso aconteceria, né? Não cabe a gente ficar debatendo agora, mas isso vai ser proposto de maneiras distintas e vai gerar também muitos conflitos dentro, né, dos próprios líderes da Revolução Soviética. Bem, o stalinismo, né, foi o período mais acirrado desse Estado soviético, quando, né, da morte de Lenin, em 24, você tem o Stalin assumindo o poder e aí você vai ter aí a criação de um Estado centralizado, uma economia bem planificada, que tem diretrizes impostas pelo PC. O Stalin, ele implementa, então, um modelo ditatorial, propriamente totalitário, que acaba sendo exportado pela União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, em países como Polônia, Bulgária, Romênia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, entre outros. E essas revoluções socialistas, né, financiadas pelo Estado soviético também ocorrerão em países de África, como Moçambique e Angola, na Ásia, como China, Coreia do Norte e Vietnã, e na América Latina a gente vai ter Cuba como sendo aí o principal foco, né, dessa manifestação aí. A implementação do socialismo, ela se dá principalmente, né, nesses locais, né, e isso principalmente na América Latina e em África, em lutas contra a ditadura ou a independência colonial, tá bom? É importante entender que fazia parte de todo o movimento político que estava acontecendo lá. E a partir dessa luta contra as ditaduras militares que eram sustentadas pelo neocolonialismo ou pelos Estados Unidos, elas vão acabar resultando justamente adotando essa face socialista que vai estar adotando um novo modelo aí de Estado dentro desses países, tudo bem? No final do século XX, o Estado soviético ele entra em decadência. E essa decadência ela é fruto da aliança entre a burocracia e a elite militar e a falta de liberdades democráticas, né, além das crises econômicas que vinha passando. Porém, mesmo com o fim do Estado socialista, né, o referencial teórico e crítico e valorativo do socialismo ele continua existindo e sendo um forte contraponto ao Estado liberal, né, propriamente aí hoje o Estado neoliberal, as críticas elas vão também por esse viés. Tudo bem? Bem, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o que a gente vai ver, né, é uma Europa totalmente devastada, né, um fortalecimento muito grande dos ideais socialistas por parte das classes trabalhadoras, principalmente porque foi a classe que mais morreu na guerra e porque a União Soviética também havia sido a grande libertadora da Alemanha, né? Foi ela que invadiu Berlim, foi ela que derrubou Adolf Hitler, o Exército Vermelho quando ele chega. Então, os Estados Unidos, para não permitir, né, que o socialismo avançasse para a região oeste do mundo, ele vai então implementar, né, na Europa, a partir do chamado Plano Marshall, que era um plano de reconstrução dos países europeus que foram afetados pela guerra, ele vai então tentar implementar um plano, né, um modelo de Estado, um modelo de governo similar ao que foi utilizado lá para superar as consequências resultantes da crise de 1929. E é o chamado Estado de Bem-Estar Social, ou
né, o welfare state. O objetivo era justamente a reconstrução das economias ocidentais, agora com uma base não liberal, certo? Ou seja, como que a questão ali era muito clara. Como que você faz para construir uma alternativa dentro do capitalismo que não seja liberal e que não permita o fortalecimento do socialismo, dos ideais socialistas e comunistas. A estratégia encontrada se sustenta nesse chamado estado de bem-estar social. Então, você tem aqui uma organização estatal que vai permitir enfrentar os movimentos trabalhistas que exigiam melhores condições de vida e as próprias necessidades do capital ao mesmo tempo. A construção, então, aqui de uma nova ordem econômica mundial diante desse bloco socialista. A reconstrução das economias ocidentais, com novas bases executadas pelo Estado capitalista, então, né, vai ter como base teórica um pensador chamado John Maynard Keynes, o que ficou conhecido como keynesianismo, tá? Que é esboçado, então, após a crise de 1929, né, nos Estados Unidos e consolida, então, na Europa no pós-guerra. O que a gente vai ter aqui, né, como principais características é justamente uma perspectiva de um Estado intervencionista que regula as atividades econômicas, subsidia, né, se necessário, as pequenas produções, executa investimentos e obras públicas, de uma maneira geral, com o objetivo de geração de emprego, né, redistribui, né, esses rendimentos, visando sempre, ao menos teoricamente, o bem-estar da maioria da população. Esse é um claro rompimento com o liberalismo, a partir desse teórico, o Keynes. Através desse conceito, então, o que os capitalistas propunham, né, era que as necessidades básicas fossem muito bem atendidas. Moradia, educação, saúde, transporte, lazer, trabalho, salário, previdência social, entre outras coisas, para que a maioria da população tivesse um mínimo, então, de bem-estar econômico e social. Ou seja, o Estado, ele investe nisso, né, e tem como prioridade a geração de emprego e de rendimento, né, a maior parte da população, com o objetivo justamente de tornar essa população uma população consumidora. Ou seja, quando você tem a vida enquanto garantia, né, um bem-estar social garantido, o indivíduo ele consegue gastar os seus rendimentos, direcionar os seus rendimentos justamente para o consumo. Ou seja, aqui cria-se a chamada cidadania do consumidor, uma cidadania entendida como um mecanismo de mercado, né? Ou seja, entendam a lógica, o objetivo do estado de bem-estar social é justamente garantir a vida digna, minimamente digna, né, garantindo os direitos sociais básicos, fazendo com que o indivíduo não tenha necessidade de utilizar as suas rendas para cuidar propriamente da sua vida de uma maneira geral. Como a gente viu na nossa primeira aula dessa série, a gente disse também que o tipo de poder, a tecnologia de poder, segundo Foucault, que está concentrada nesse modelo de Estado, é a chamada tecnologia do biopoder. Então, um poder sobre a vida, um poder que garante a vida dos indivíduos, ou seja, é justamente essa ideia de biopoder que garante o controle social, né, e coloca o indivíduo voltado, né, para o consumo, tudo bem? Por outro lado, né, nos países periféricos, como a América Latina, por exemplo, não houve, em momento algum, a implementação de um estado de bem-estar social para prevenir que o capitalismo, que o socialismo avançasse. Pelo contrário, esses países eles continuaram sendo países fornecedores de commodities, de matéria-prima, de uma maneira geral, e continuaram, portanto, sendo explorados, principalmente pelo imperialismo norte-americano. E o que os Estados Unidos fez aqui foi justamente financiar golpes militares, tá? Ou seja,
o acirramento político, né, formando então governos autoritários, ditatoriais, justamente para manter a população, né, acuada dentro de toda uma lógica, né, só que com uma face de constitucionalidade, etc. Essa estratégia, então, foi justamente para que o socialismo não atingisse também esses países, como já havia acontecido com Cuba. E os golpistas, né, poderiam exercer, então, o controle, né, dos indivíduos e dos grupos organizados da sociedade. Então, para eles, bem-estar social. Para nós, autoritarismo, ditadura. O estado de bem-estar social, ele vai começar a ser muito criticado, principalmente a partir da década de 70. E a consequência disso foi as crises capitalistas que vão estar acontecendo, que vão voltar a acontecer nesse período, tendo como principal delas aí, né, a crise do petróleo, né, em 73. E aí o que vai acontecer é justamente, né, o fortalecimento das ideias neoliberais que eram sustentadas lá pela Escola de Chicago, tendo ali como principais teóricos dessas críticas aí o Hayek e o Friedman, né, dois teóricos, dois economistas aí, que entendiam, né, que a política social ela comprometia a liberdade do mercado e até mesmo a liberdade individual, né, valores que eles consideravam básicos para o capitalismo. Pode ser que eles tenham agido com uma desonestidade, né, na perspectiva de não considerar que a crise do petróleo e tudo que levou a essa crise, algo que provavelmente foi ignorado dentro desse processo, não tenha sido considerado por eles, né, e que vai resultar nisso tudo, mas essa crise ela vai se sustentar, essa crítica, desculpa, ela vai se sustentar também em coisas que são plausíveis, né? Eles diziam que na realidade, de fato, o estado de bem-estar social ele só foi garantido por conta da exploração dos países do Sul. Isso é uma realidade, porém existem coisas a mais aí, como a gente pode entender. Esses neoliberais vão defender então o Estado mínimo, né? O que significa voltar ao que se propunha o liberalismo antigo com a mínimo de intervenção estatal. Mas é importante a gente compreender também que o Estado neoliberal ele não fica só nisso. Existe uma questão da conformação, da construção de uma racionalidade, de uma maneira de pensar, de uma perspectiva de pensamento. E essa perspectiva ela é um tanto quanto cruel, justamente pelo fato de que ela traz para a realidade da vida cotidiana uma lógica concorrencial que é própria do mundo empresarial. Então, se hoje a gente tem o neoliberalismo como algo que se realiza de uma maneira tão cruel, o que a gente tem é justamente um distanciamento, um aumento muito grande do isolamento social das pessoas, né? E esse isolamento social ele é fruto dessa lógica concorrencial que passa a fazer parte da vida, né? Então, vamos definir aqui o que seria Estado neoliberal. Estado neoliberal, né, o neoliberalismo é um conjunto de análises políticas, econômicas e sociais de inspiração liberal centrada no combate ao papel provedor do Estado, ao intervencionismo dos governos na economia e às medidas protecionistas que impedem o livre comércio internacional. Curioso também é a gente entender que esse protecionismo não serve para os países centrais, né? Mas para os países periféricos, como a gente vai ver. Ou seja, o Estado liberal vai se caracterizar por uma infinidade de fatores que a gente vai descrever a seguir. O chamado Estado mínimo, ou seja, o mínimo de intervenção do Estado na economia, a flexibilização de leis trabalhistas de modo a suprimir os direitos trabalhistas, né, e garantir com isso uma maior exploração da classe trabalhadora, um processo de privatização das empresas estatais, que eram leiloadas, e continua, né, aqui o Brasil, um dos países que ainda possui uma infinidade, ainda possui uma grande quantidade de empresas, de serviços de governo. Um exemplo disso é um sistema de saúde praticamente 100% aí, estatal, mas também as universidades
são totalmente públicas no nosso país, o que não acontece em nenhum outro lugar do mundo, curiosamente. Nós temos também aqui como perspectiva a livre circulação dos capitais internacionais, e isso daí é o que possibilitaria, então, a fundação do chamado aí capitalismo financeiro, né? Ou seja, circulação principalmente de capitais, né, para o mundo todo. E temos também aí, né, uma forte ênfase na globalização. Não se dá para pensar em neoliberalismo sem pensar nesse fenômeno da globalização, né, que não é assunto do momento, a gente vai estar tratando dele mais à frente. A abertura, né, da economia para a entrada das multinacionais, das transnacionais, que são chamados motores da globalização, ou seja, você percebe que essas empresas elas se instalam justamente em lugares do mundo onde a mão de obra é barata e os impostos, os direitos trabalhistas não são tão significativos. É o caso da China, é o caso dos países do Sudeste Asiático. Uma forte desburocratização econômica do Estado, que em regra não acontece muito bem, um forte aumento da produção, redução fiscal, a política do livre mercado sendo colocada aí como perspectiva mais uma vez, principal, e a diminuição dos gastos públicos com as políticas sociais, né, que vai, ou seja, isso aqui em conjunto com a questão das privatizações. Então, é um Estado que ele vai utilizar de artimanhas para conter ele próprio, vamos dizer assim. Hoje a gente pode falar até mesmo num modelo de Estado que tem sido debatido aí, que é o chamado Estado suicidário, né? Isso é questão para outro debate. O que nós temos aqui, então, é que o neoliberalismo vai se difundir principalmente a partir da crise de 1970. Esse pensamento ele vai ser colocado como ser o único possível para orientar as políticas econômicas e sociais depois dessa crise. E a frase, né, que marca esse processo é da primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher, que diz o seguinte: there is no alternative. O que significa isso? Né? Não há alternativa. Né? Isso ficou conhecido como TINA, ou seja, a única alternativa é o neoliberalismo, era o que ela colocava. Uma outra frase dela que marca bastante é quando ela afirma que não havia sociedade, só o que havia era o indivíduo, a família. Veja bem, gente, isso é muito delicado, porque ela rompe totalmente com qualquer possibilidade de comunidade existir, né? A comunidade, né, o entrosamento, a sociedade, ela se fundamenta justamente nesse laço entre famílias, nesse apoio mútuo, né, nessa interdependência que se cria. E aqui ela está colocando, não, só existe a família, cada um por si, e o que vai acontecer a partir disso é justamente todos concorrem contra todos. Então, é a própria lógica aí desse Estado que está sendo implementada. Os setores mais atingidos pelo Estado neoliberal, logicamente, foram justamente aqueles que beneficiavam a classe trabalhadora, ou seja, os setores mais marginalizados da sociedade. Por quê? Porque é justamente os setores de assistência social, habitação, transporte público, saúde pública, previdência, direitos trabalhistas. Esses são as coisas que são atacadas. Ou seja, quem perde sempre, e principalmente com o neoliberalismo, é a classe trabalhadora. O que era público, comum a todos, passa a ser determinado pelos interesses privados, interesses particulares. Com essas propostas, então, as grandes corporações produtivas e financeiras, elas vão começar a interferir, a determinar cada vez mais as ações dos estados, né? Fazendo com que as questões políticas sejam totalmente dominadas pela economia. Um exemplo disso, gente, é quando a gente vem discursar em prol da economia, né? Esse momento que a gente está passando aqui no meio de uma pandemia, né, do Covid-19 aí, onde o mundo, né, está tendo baixas de vida em escala exponencial, né, algo extremamente assustador que a minha geração, a geração de vocês que estão assistindo, que são mais novos que eu, não imaginava ver, nem mesmo a geração dos meus pais chegou a presenciar isso, né? Então, o que a gente vê, né? São ações aí que são absolutamente contrárias a qualquer princípio humanista de proteção à vida, né?
E é como se a economia tivesse acima de tudo, e não interessa, vai morrer gente e pronto, gente morre todo dia, esse é o discurso que é colocado, o que é um absoluto contrassenso, né, pessoal? Bem, agora, para a próxima parte dessa aula, então, a gente vai estar interrompendo aqui esse debate, agora que a gente pôde explicar um pouco, e a gente vai focar na formação do Estado brasileiro. Tudo bem, pessoal? Então, até o próximo vídeo e a gente continua o nosso papo aí sobre o poder, a política, o Estado de uma maneira geral. Façam aí a parte de vocês, estudem, né, muita atenção e um abraço, até a próxima.